participação. Eu convido a doutora Leoni para poder ligar sua câmera também, para que nós possamos passar a sessão de perguntas e respostas, por favor. Isso. Então, agora nós já temos aqui algumas perguntas. Nós estamos um pouquinho adiantado na hora, então eu já vou passar direto a primeira pergunta, que foi endereçada à doutora Leoni, mas se a doutora Marilis depois quiser complementar, não tem problema. A pergunta é da professora Deise Machado Ferreira de Oliveira, do Instituto Federal do Sudeste, campus Barbacena. Pesquisas recentes mostram a presença em águas naturais e residuárias de produtos químicos, como, por exemplo, drogas como cocaína e hormônios femininos, provenientes de pílulas anticoncepcionais. É possível o uso de homeopatia para o tratamento de águas para minimizar os efeitos de compostos como citados acima? Então, assim, a gente não tem uma resposta pronta, um manual para oferecer, né? Você vê que todo esse estudo é muito preliminar ainda. Mas, considerando os resultados que nós obtivemos em Artêmia, né, são animais aquáticos, e a capacidade desses animais de responderem aos estímulos com esses isoterápicos, eu diria que é muito promissor. Essa abordagem ela é muito promissora, né? É algo que, se melhor conhecido, né, pode realmente ser uma bela ferramenta de sustentabilidade e talvez de reversão, né, ou de entre aspas, limpeza, né, dos ambientes naturais, a partir de tanta substância química que a gente tem usado, né, tanto para fins terapêuticos, quanto para fins industriais, quanto para fins de agricultura, enfim, né. E principalmente no sentido de não distrair essas substâncias da natureza, talvez isso aconteça de forma muito pequena, mas de mitigar os efeitos dessas substâncias nos seres vivos que estão ali expostos. Isso envolve micro-organismo, planta, animal, humano, né? Todo o ecossistema exposto. Os efeitos dessas substâncias sobre esse ecossistema que está exposto pode ser mitigado, pode ser aliviado com o uso dos produtos homeopáticos, se nós considerarmos esse exemplo da Artêmia e extrapolarmos isso para outras situações. Mas é claro que estudos de campo precisam ser feitos, quer dizer, tem toda uma linha de pesquisa de alguns anos que a gente precisa se aprofundar para entender melhor em que medida isso pode ser usado e o quanto, né, o como, e qual a melhor forma, né, de utilizar essa ferramenta, né. Na minha cabeça, eu penso num cenário assim, talvez a gente possa trabalhar em termos de... Assim como o homeopata médico individualiza o paciente, né, então, por exemplo, o engenheiro agrônomo, ele vai cuidar de uma lavoura, de uma fazenda, a fazenda é o paciente, então ele vai avaliar todo o perfil daquela propriedade, do sistema, do ecossistema que essa propriedade representa. A gente já tem profissionais que têm essa abordagem, que fazem isso já no Brasil e em outros países do mundo, e encontra o melhor medicamento. Então, às vezes é interessante a gente, no caso das intoxicações ou da presença de substâncias químicas, de algum contaminante, identificar quais são os contaminantes daquele ambiente e desenhar um protocolo, né, de saneamento, digamos assim, com base nesses recursos de homeopatia e isoterapia, né, e isopatia, né. Então, daria para fazer de uma forma individualizada, para cada situação. Bom, qual seria a melhor estratégia que a gente poderia desenhar nessa situação? Será um isoterápico ou não? Né, e como é que a gente consegue mensurar a efetividade dessas ações? Então, tudo isso pode ser melhor desenvolvido, são técnicas a serem desenvolvidas e estratégias que podem ser melhor padronizadas, né? Mas eu tenho muita confiança de que isso é possível sim num prazo de curto a médio e pode ser muito útil, né? Nos dias de hoje. Okay. Posso falar? Sim, pode falar.
Em termos humanos e até animais, né, mas individuais, isso é feito bastante, quer dizer, é feito por uma parcela de homeopatas. Existe um protocolo chamado HDT, Homeopatia Detox, isso tem origem em homeopatas holandeses, que já vieram ao Brasil dar aulas algumas vezes, são seguidos, e é basicamente não, mas o principal recurso é a isoterapia, como a Leonie falou. E claro que em humanos você tem, por exemplo, órgão de eliminação, então você vai dar um apoio, né? Sem esquecer a homeopatia clássica individualizada, mas com a ideia de que é muito difícil você fazer homeopatia clássica individualizada se você tiver uma intoxicação muito grande. Então, se isso é válido para o indivíduo, eu acho que é válido também para o ambiente, e com certeza a Leonie está chegando lá já já, mostrando isso de maneira científica. Ok, muito obrigado. As duas contribuições foram excelentes, acredito que foram muito elucidativas. A próxima pergunta também está endereçada à doutora Leonir, mas também mesma coisa, a doutora Marilis pode complementar quando quiser. É do Luiz Guilherme, do Santos Silva, do Instituto Federal de Cidade de Minas. Luiz Guilherme é nosso aluno do curso técnico em agroecologia. Ele dá os parabéns pelo trabalho de pesquisas que ajudam muito para a progressão dessa, que ele chama, entre aspas, de nova ciência. E a pergunta: em um âmbito mundial, o nível de aceitação do uso e fabricação da homeopatia é melhor fora do Brasil? E o que pode ser feito para que essa aceitação de uso entre o nosso meio de vida, quer dizer, ou seja, entre nossa população brasileira? A homeopatia ela é muito heterogênea ao longo do mundo, né? Então, assim, tem países que não adotam, tem países que a proíbem até, né? E tem países em que o uso é oficializado, né? Permitido. Tem países em que é muito usado, e tem países que a homeopatia é hegemônica, né? Ela suplanta até a própria alopatia, que é o caso da Índia, né? A Índia ela tem um peso importante em recursos que a gente chama aqui de PICS, né, de medicina complementar, medicina integrativa, e que lá eles chamam de Ayush, né, que são as iniciais, né, dos diferentes sistemas terapêuticos, que aqui são não convencionais, mas lá são convencionais. E nessa medicina Ayush, a homeopatia está incluída. Eles têm um ministério para tratar da medicina Ayush, né, que é o Ministério Ayush, inclusive, tem o mesmo nome, né. Então, a Índia, assim, ela de longe lidera a organização da homeopatia em termos de instituição. Existem hospitais especializados em homeopatia, que só usam homeopatia, existem clínicas, até clínicas oncológicas, que usam exclusivamente homeopatia, né. Então, lá, realmente, o uso é oficial, tem um ministério para cuidar disso e tem muita pesquisa, eles têm verba pública para fazer pesquisa e e usam muito, né? O Brasil é outro país importante que usa bastante, menos que a Índia, mas também é um país que, em termos de utilização e de apoio governamental, e não é tão grande quanto na Índia, mas tem, né? E de pesquisa também, né? Então, temos vários grupos aqui no Brasil de pesquisa, né? Em outros países, na Europa, é meio variado, assim, onde a homeopatia é muito forte, no leste europeu, né? Mais tradicionalmente na França, Alemanha, com certeza, porque foi lá que nasceu, né? Alemanha, França, Itália também é um país forte de homeopatia, né? Mas hoje, na atualidade, assim, o país europeu mais forte em termos de cuidar do serviço público, né? Em relação à homeopatia, é a Suíça. Né? Hoje, a homeopatia ela é oficial na Suíça. Homeopatia e outras terapias complementares, mas homeopatia inclusive. Né? Então, onde a homeopatia tem melhor respaldo hoje na Europa é a Suíça.
Estados Unidos tem também, mas é pouco ali no forte nos Estados Unidos não é homeopatia, não. É outro caminho, né? Agora, de longe no mundo, o país líder em termos de institucionalização da homeopatia é a Índia, né? Isso sem sombra de dúvida. E como a gente pode fazer para a homeopatia ser mais ter melhor aceitação, né? Em geral, no Brasil ou no mundo? É o conhecimento, né? É o conhecimento. Onde a aceitação é menor, é onde se conhece menos. E onde a aceitação é maior, é onde se conhece mais. Agora, esse conhecimento, ele obrigatoriamente passa por um incentivo maior às pesquisas, né? Como a Marilis falou, a gente trabalha com verba limitada, a gente vai pleitear aí uma verba de pesquisa, a gente ganha muitos nãos antes de ter um sim, então a gente insiste. Enfim, então a gente tem, às vezes usa recursos alternativos para conseguir verba, né? Eventualmente do próprio bolso, né? Mas não pode continuar assim, à medida que o conhecimento avança e as pessoas vão entendendo o que é de fato homeopatia, né? Naturalmente esse processo vai ser resolvido, né? Mas isso passa por tem que passar uma barreira aí, né? Que é a barreira realmente do conhecimento. E acho que o entendimento do mecanismo de ação, quando isso acontecer, vai ajudar bastante, eu entendo, né? Inclusive, assim, as pessoas podem se posicionar contra a homeopatia por falta de interesse financeiro, ou então por uma questão de ego, né? Quando você pega lá um professor catedrático de uma universidade conceituada, fala, a vida inteira ele ensina para os alunos que homeopatia é água, é placebo. De repente, não. O que ele vai falar para os alunos dele? Pois é. Me enganei. Desculpa aí, né? Não vai, né? Então ele vai até morrer, vai dizer que não, né? Então tem essa barreira mais primitiva, digamos assim, que é o ego, as pessoas têm ego, né? Então tem que lidar com isso, e, enfim, né? Mas é uma questão de tempo, eu acho, né? E quanto mais o conhecimento avança, mais esses problemas vão deixar de existir, no meu entender, né? Eu acho que a gente trabalha com muita paixão, né? Vocês. Mas isso é muito bom, mas realmente não é correto do ponto de vista de ser isso que alavanca só para frente. Acho que tem que ser diferente. E concordo com, nós temos conhecimentos parecidos também, né, com situações no exterior. Por exemplo, no nosso país existem alguns profissionais que são especialistas, eles são reconhecidos nos seus conselhos como especialistas em homeopatia, que são o farmacêutico, o veterinário, o médico e o dentista. Então, assim, por exemplo, eu dou uma disciplina na Universidade de São Paulo, que é optativa, de homeopatia, nas férias. E aí tem gente que fala assim, não, que isso, não pode ter homeopatia aqui dentro da Universidade de São Paulo, é um absurdo. Aliás, a Leonie sempre abrilhanta, né? Vai mostrar para eles que pesquisa em homeopatia existe sim. Mas existe um movimento dentro da universidade de falar assim, não, tem que tirar isso daqui. E existe outro que responde assim, escuta, pode ser uma especialidade do farmacêutico, então ele tem que saber minimamente um pouco de homeopatia. E na área de medicamento, a gente tem também a farmacopeia homeopática brasileira, são só 6 farmacopeias no mundo. E a importância disso é que o medicamento é oficial. E o que está ali escrito na farmacopeia, a maneira que está descrito, os medicamentos que estão relacionados, a técnica, isso tudo pode ser feito. Então, por exemplo, no caso do nosódio, claro que é um medicamento novo, mas a técnica de preparo seguiu o que está na farmacopeia homeopática brasileira. Se serve para fazer alguma coisa de gripe, de estafilococo, serve para fazer de coroninum também, né? Então, é oficial, a gente não precisa inventar nada, essa é uma briga que a gente não precisa levar à frente, o fato de ser oficial porque está na farmacopeia. Só mais uma coisa, em termos dos outros países também, que é a questão dos farmacêuticos. Então, o nosso país é quase que um dos únicos no mundo onde o medicamento não é industrializado. Existe o medicamento homeopático industrializado, mas ele é uma porcentagem muito pequena, especialmente falando em humanos e animais de pequeno porte. A maior parte desses medicamentos ele é manipulado em farmácia.
o que faz com que exista, sim, apesar das universidades eventualmente não quererem, um número de farmacêuticos com conhecimento de homeopatia bastante grande. Então, isso é uma situação diferente de outros países. Tá? Então, o que pode fazer, eu acho que é isso, é uma coisa que eu aprendi lá na Liga, onde um médico falava assim, eu falo de homeopatia até no elevador, se o vizinho me perguntar ou quiser saber. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa. Quem quiser ouvir falar de homeopatia, a gente fala de homeopatia. São níveis diferentes de divulgação, mas também é importante, né? Meu pai ainda hoje fala assim, nossa, mas será mesmo que isso é possível? É, pai, é possível, sim. Obrigado pela contribuição de vocês duas, foram excepcional. E eu gostaria só de complementar também, se me permitem, né, porque quem trabalha com mais paixão sou eu, viu? Por isso que eu brinquei, por isso que eu brinquei. Então, mas eu gostaria de dar uma contribuição de uma coisa que eu percebi desde que eu entrei no mestrado. Lá em Viçosa, eu fui trabalhar com homeopatia e planta, né? Eu acho que só eu e o doutor Fabrício, da Unesp, que trabalhamos com tiririca até hoje. Acho que não, o doutor Chico Câmara também. Mas que quando a gente olhava nos quadros de aviso do setor de fitotecnia, que é de produção vegetal, para quem não sabe, o que a gente via de cartazes de empresas agroquímicas oferecendo verbas, é uma coisa incrível, né? Então, você vê que no Brasil a ciência muitas vezes é financiada pela indústria, e a indústria que trabalha na contramão da homeopatia. Então, é muito difícil para aquele cientista dar o braço a torcer, não, agora eu vou trabalhar com uma coisa que faz diferente do que isso, inclusive porque lá ele consegue dinheiro para a sua pesquisa, para manter todo o seu status, inclusive, e com a homeopatia ele não teria nada disso, né? Então, realmente uma coisa, nós sabemos disso, infelizmente, e isso, você tem o exemplo da UFV, mas eu já vi isso em diversas universidades por onde eu passei, seja visitando, né? O doutor Amarildo citou o caso aí de Cuba, na questão da epidemia de leptospirose. Eu tive a oportunidade, durante o meu doutorado, ir a Cuba para aprender com eles como eles tratavam epidemias com homeopatia, que eu trabalhei com exotia, né, que é epidemia em animais. E eu fui lá para aprender, porque Cuba é um exemplo, como é uma ilha baixa, pelo menos de 2 em 2 anos, pelo menos um furacão atinge a ilha e tem sempre uma epidemia, né, de alguma coisa, problema de saúde pública, seja leptospirose, hepatite A, né, e várias outras doenças, e eles sempre tratam com homeopatia, né, e ele tem uma experiência muito grande. Então, lá também é oficial, e tem, assim, quase todo médico de família é fitoterapeuta e homeopata também, né, e eles tratam, e os gráficos que eles mostram com os resultados, assim, de queda de casos a partir do momento que tomaram homeopatia, assim, então, conversar com um cubano sobre homeopatia não é falar nada de novidade, né? Então, jamais um cubano vai questionar, por exemplo, se a homeopatia funciona ou não funciona, né? Então, o que o doutor Leoni falou, é informação. A informação, né? Ela usou a palavra conhecimento, eu uso assim, informação. Então, o que vai levar, na minha opinião, a maior utilização, a maior aceitação da homeopatia é quanto mais informação sobre ela nós levarmos. Informação séria, informação científica, como vocês produzem, né? E é o motivo de estarmos aqui hoje, né? Para estar levando essa informação e popularizando cada vez mais o conhecimento e a comprovação do uso da homeopatia. Muito obrigado. Vamos passar para outra pergunta, então. Agora da Isabela, professora Isabela Gomes Campelo, do IF-Sudeste, Campus Barbacena. É possível ou já foi realizado algum ensaio com rejeito de minério do Brumadinho, no Rio Paraupeba, ou de Mariana, por exemplo, de Bento Rodrigues, no Rio Doce? Eu dinamizei material e mandei para Brumadinho, mas eu desconheço se isso foi utilizado, acho que numa escala maior, não, talvez para algumas pessoas só. Eu tenho uma experiência em Mariana, né?
quando houve o acidente, envolveu um número grande de animais, né, que foram resgatados, e alguns veterinários voluntários organizaram ali equipes, né, de resgate e tratamento desses animais. E aí eu, junto com outras veterinárias, aí a Mônica Souza, a Cidélia, a Vânia, nós nos organizamos para formular um complexo que envolvesse os metais presentes na lama tóxica. A Mônica fabricou, na empresa dela, né, fabricou esses complexos a partir dessa formulação, e incluindo arnica e inácia, né, são medicamentos importantes para choque pós-traumático, né? E os animais foram tratados nesses acampamentos improvisados. Depois eles foram todos adotados, né? A notícia que eu tive desses veterinários lá que estavam ali à frente é que houve 1 ou 2 óbitos só, e todos os outros ficaram bem e foram adotados, e hoje... Então, essa é uma ação que a gente teve em Mariana, não a partir do próprio material tóxico do local, mas conhecendo a lista de substâncias que estavam presentes, foi feito esse complexo a partir... São substâncias puras, né? São esses minerais, né? E tóxicos, né? E a resposta que a gente teve foi bastante... É muito empírico, né? Não foi um estudo, não foi um projeto de pesquisa controlado, com análise, com dados, assim, foi espontâneo, né? Foi uma ação espontânea, mas o feedback que a gente teve foi muito bom. Ok, então a próxima pergunta é da Alexia Silva Cortes Bonifácio, que é também aluna do nosso curso técnico em agroecologia do campus Muriaé. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. A pergunta é para as duas. Pode, né? Qual o conceito mais errôneo que vocês já ouviram na definição de homeopatia? Homeopatia é chá, né? Homeopatia é chá, homeopatia precisa acreditar. Que mais? A gente está falando de coisas populares, né? Tem o chavão clássico aí, né? Homeopatia é placebo. É placebo, claro. Não é. Acho que esse é né? Acho que esse é o mais importante dos chavões ainda. Então... Eu acho que aqui, de novo, eu queria falar, então, o que a minha colega Ana Elisa Padula fala, né? Ela diz, homeopatia, não acredite, experimente. Nesse caso, pode falar, por favor. Desculpa, pegando carona nesse comentário, quando me perguntam, mas você trabalha com homeopatia? Eu trabalho sim. Eu não acredito em homeopatia. Eu respondo, não, eu também não. Eu conheço, não acredito. Quando você conhece, a crença perde o sentido. Por que eu vou acreditar numa coisa que eu já conheço? Você só acredita naquilo que você não conhece, né? Então, eu não acredito na homeopatia. O professor Casale fala a mesma coisa, né? Mas você acredita na homeopatia? Eu falo, não, a homeopatia não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com crença. A homeopatia é ciência. Então, a gente aceita ou não aceita. De acordo com o que você conhece sobre ela. Ele fala sempre assim. Então, eu vou passar para a última pergunta que eu deixei, que é a minha. Né? Se a homeopatia é barata, né, custo relativamente barato, né, e se ela é conhecida ou não, a gente sabe que muitas coisas que estão sendo utilizadas aí também não tem comprovação nenhuma científica ainda, também no caso da Covid. Por que o poder público não utiliza no SUS para prevenção e tratamento da pandemia Covid-19? Na opinião de vocês, o que está impedindo de que a homeopatia seja pelo menos testada? Né? Eu só estou falando isso porque no início da pandemia, a Prefeitura de Itajaí, em Santa Catarina, tinha um projeto para distribuição gratuita da cânfora, né, em dose única para toda a população, e o Ministério Público embargou. Né, no primeiro momento. Depois houve uma liberação e tal. Mas o que poderia estar impedindo do Ministério da Saúde em si, como órgão máximo, né, que organizaria
esse tratamento de estar utilizando ou a própria Organização Mundial da Saúde, porque ela não estaria indicando ou considerando isso, né, o uso da homeopatia no tratamento? Eu acho que a homeopatia ali em Itajaí, ela foi, num primeiro momento, ela ia ser distribuída um depois do outro para as pessoas, e isso foi indeferido, foi impedido porque causaria aglomeração, e se você vai dar o medicamento na boca de um e na boca de outro, poderia haver uma contaminação. Logo em seguida, isso foi passado para medicamento em dose única, em Erlenmeyer, como a Leonie mostrou ali nos dos slides dela. E aí foram colocados 5 glóbulos de cânfora, que foi o medicamento escolhido pelo grupo que apoiou o prefeito de Itajaí, que também é médico homeopata, e foi usado uma dose só de cânfora 1000. E foram feitas 150 mil doses ao preço, quer dizer, a prefeitura pagou R$ 1 por dose. Mesmo assim, é bastante dinheiro, mas se você considerar a proteção, a proteção que estava sendo testada por indivíduo era de R$ 1, o que não tem medicamento algum num custo equivalente, né? O resultado que o grupo obteve depois de fechar os relatórios todos foi de que houve uma diminuição de morte nos que ficaram doentes, o que não é um resultado tão fantástico assim, infelizmente. E logo pareceu evidente que uma dose só, diferente do caso da meningite, onde foi aplicada uma dose só em Blumenau, município relativamente próximo a Itajaí, né, no passado, uma dose só protegeu. Mas essa doença, seja porque tem uma virulência grande, uma doença nova, um vírus novo, não se conhecia, uma dose só não protegeria. Teria que haver uma repetição de doses a cada, no máximo, uma vez por mês, né? Só que aí já houve uma certa... caiu um pouco em descrédito, né? E daí acabou não sendo repetido em Itajaí. Havia a ideia de repetir, sim, mas acabou não se concretizando. Vários outros pequenos municípios do estado de Santa Catarina, estado de Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, em Campo Grande foi usado outro medicamento, metalum album, que é o arsênico. Aqui em São Paulo tem um grupo, São Paulo Rio, que fez com China officinalis, né, a quina. Então, várias outras experiências foram feitas, seja por prefeituras, quer dizer, serviço público, ou às vezes por iniciativas populares, né? Alguns grupos onde foi obtido essas verbas, por exemplo, em Campo Grande, foi total doação das farmácias que produziram os medicamentos. Então, é verdade que não houve aceitação. Não é bem verdade. A questão é que também, eu acho, faltava o conhecimento dos homeopatas para saber qual seria o melhor medicamento e a melhor posologia. Então, uma dose só protegeu? Sim, mas pouco. Essa é o que mostra a conclusão do estudo clínico. Mais doses talvez protegesse melhor, mas aí já se perdeu aquela oportunidade, entendeu? Então, acho que isso foi um problema aqui para serviço público e acabou não chegando ao Ministério, por exemplo. Isso reforça a importância da pesquisa, né? Sem dúvida. Se tivesse mais pesquisas previamente, nós teríamos mais instrumentos para ir direto no protocolo mais adequado, né? Mas não tinha nem tempo, né? A coisa era assim, estava acontecendo. Ela vai fazer pesquisa no meio da pandemia, ela tem que vir décadas antes, né? Então, acho que essa que está, de novo, a história da pesquisa básica, como é que é,
fazer saneamento básico, né? Fazer esgoto, né? Então, faltou fazer esgoto aí, né? Faltou Então, fazer se você tem um conhecimento prévio para lidar com certas situações, e o conhecimento prévio que a gente tem hoje existe, mas ele é pequeno para se enfrentar uma pandemia, né? Então, todas essas tentativas de se utilizar a homeopatia, elas se deu em tempo real. Então, se tivesse um preparo um pouquinho maior, talvez a gente fosse ali no olho de boi logo de cara, sabe? Dá para fazer, quem sabe na próxima pandemia consegue ter uma performance melhor. Mas tem que investir em pesquisa, né? Senão... O próprio nosódio, como eu tentei colocar no final, quer dizer, quais são os passos que a gente pode fazer, né? Quando a gente compara com os passos de uma vacina tradicional, não dá para imaginar que a gente pode falar, não, usa esse nosódio aqui para experimentar. Mas Cuba usou. Sim, Cuba usou porque tem um apoio. A população é menor, o país é menor, o apoio é grande. E meio que quando você tem menos verba ainda, né? Cuba é uma ilha fechada também, não tem a pressão dos grandes laboratórios convencionais. Então, ou eles se viram, ou eles se viram. Né? Então, foi fazer leptospira, agora Cuba não fez nosódio do vírus, fez um complexo e aplicou isso lá. E aparentemente tem resultados de proteção. Você sabe mais, Leonie? Eu não sei. Eu estava acompanhando naquela curva do InfoWorld, aquela... Sei. Bom, a gente precisa ver assim, mais a fundo o que mais tem de informação, que ali é meio superficial, né? Mas parece que eles deram muito bem ali, né? Eles conseguiram controlar muito bem a pandemia, né? Agora, o quanto esse controle se deve ao uso desse complexo, ou o complexo mais outras coisas, né? A gente não tem elementos para separar, mas o fato é, eles usaram o complexo e, coincidentemente ou não, eles se deram bem, eles conseguiram controlar. Eles tinham, a última vez que eu vi, eles tinham, sei lá, acho que 80 mortes no país, muito pouco, muito pouco. E o nosódio, né, bem que nós queríamos fazer esse teste em grupos, né, mas aí surge assim, não é nem a questão de verba, é muito antes do que isso. Como é que a gente vai encarar um projeto com um medicamento novo, né? Será que isso vai ter resultado? Mas já se testou outras coisas e não adiantou muita coisa. Não vamos fazer com esse medicamento, não vamos fazer cânfora mesmo, porque os outros já fizeram, mas não deu resultado. Quer dizer, precisa ver, não é só verba, né? Não é só paixão que segura as coisas, tem mais, tem segurar também as pressões de vai usar homeopatia, mas esse remédio novo não tem patogenia, agora tem, não tem teste de segurança, agora tem. Então, o que falta? Falta um pouco de coragem e falta conhecimento, falta pesquisa que dê retaguarda para você ter coragem e falar, não, vamos testar sim, vamos ver o que acontece. Afinal, não tem outra coisa, né? Por que não vamos testar? Sim. Bom, eu só queria dar uma contribuição a respeito da situação de Cuba, né? A gente vinha acompanhando lá no início, ele parece que há bastante tempo reduziram muito a contaminação comunitária. Isso foi muito importante, né? Porque aí a transmissão ela praticamente parou. Isso foi muito bacana, porque aí diminuiu a questão da necessidade de isolamento social, essas coisas todas, que é o que está travando o mundo inteiro por aí afora, né? Outra coisa que nós tínhamos convidado a doutora Mayra, né, no Verón, para estar conosco hoje aqui nessa mesa, né? Mas, infelizmente, por questões da limitação da internet, ela não pôde estar aqui. Só por isso. Eu ia falar, você conheceu-a, né, no congresso, a gente pode escrever para ela e ver como está. Mas sim, eles realmente não têm internet para participar. Pois é. Através de você, eu conheci a doutora Mari e fiquei 3 dias na casa dela. Que bárbaro! Tá bom. Ela ficou na minha, eu não fiquei na dela, ainda não conheci. Pois é. Então, nós não temos mais nenhuma pergunta, né? Eu gostaria de agradecer, assim, mas imensamente, não tem
palavras para agradecer o tamanho da contribuição que vocês deram, o tanto que vocês abrilhantaram esse nosso evento. Para mim, nós abrimos o evento assim com chave de ouro, porque não existe um metal mais nobre para poder comparar, né? Mas, assim, dizer que esse trabalho é realmente homeopático, né? São em doses homeopáticas que esse conhecimento vai chegar à população. Nós não podemos, na minha opinião, deixar de pingar essa gotinha, né? Temos que estar sempre pingando, nem que seja no elevador. Né? E não deixar a paixão também, sempre com paixão. Isso, tem que estar com paixão na frente, né? Então, nós, feitos esses agradecimentos, agradecer também, mais uma vez, toda a equipe que está conosco na retaguarda aqui, né? Nós temos um batalhão de gente aí conosco, e não vou poder falar o nome de todo mundo, agradecer a todos os nossos ouvintes, né? As pessoas que estão lá no YouTube assistindo a essa transmissão, aqueles que ainda vão assistir, que não podem estar nesse momento por outros afazeres, mas como o vídeo vai ficar lá, né? Todos vocês que estão assistindo após o evento, né? A gente agradece e pede que, por favor, compartilhe esse vídeo para que ele seja mais uma gotinha dessa homeopatia que vai disseminar esse conhecimento para aí afora, tá bom? Encerrando essa parte de hoje, nessa mesa redonda, eu gostaria de convidar a todos para amanhã, né? Temos os minicursos às 13h30, e quem não fez inscrição no minicurso ainda pode fazer, ainda está aberto para os minicursos de amanhã, né? Na nossa plataforma do SIGA. E também, como achar o link, é só entrar no site do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, www.ifsudestemg.edu.br, tá? Se não lembrar o site, é só escrever no Google lá, né? Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, tem tanto no site da reitoria, no site do Campus Muriaé, no site do Campus Rio Pomba, vocês vão encontrar o link, né? É só ir no lugar lá, a aba de extensão, vocês vão achar o evento, 17º Seminário sobre Qualidade de Vida do Ambiente, a 9ª Mostra Técnico-Científica sobre Qualidade de Vida do Ambiente, tá bom? E às 16 horas nós temos a segunda mesa redonda, né? Com as palestras mais relacionadas ao ambiente, tá bom? E aí, eu aguardo todos vocês amanhã. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Ótimo, obrigada. Nós que agradecemos. Até. Tá bom, então nós vamos desligar as câmeras e os microfones.